Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, leamos a palavra de Deus. Encontramos em 1 João capítulo 3, versículo 1 a seguir, com o tema Os Filhos de Deus. Leamos. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Filhos de Deus. A mensagem que nos fala deixa claro que somos filhos de Deus, e filho de Deus quando nós não amamos mais a este mundo, porque o mundo não conheceu a Deus, o mundo não ama a Deus, o mundo não agrada a Deus, as coisas deste mundo nunca agradaram o Senhor. E a palavra de Deus diz que o Filho de Deus vive unicamente para Deus. Aquele que tem nesta esperança, que esperança é essa? A esperança de ser filho de Deus, a esperança de um dia estar com o Senhor. Purifica-se a si mesmo, como também o Senhor é puro. Como Jesus é puro, Ele é santo. E exige de cada um dos seus filhos que santifique-se ainda mais. A palavra de Deus diz que aqueles que são limpos, limpem-se mais, e os sujos, sujam-se ainda mais. Somos filhos de Deus, somos casa de Deus. Deus habita em nós, Deus habita naqueles que fazem a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos casa de Deus. E se somos casa de Deus, Deus habita em nós, Deus mora em nós. Eu quero te perguntar nesta hora, meu amigo, que casa é você? É casa de Deus ou casa do mal? Porque Deus, Ele habita em casa limpa, em casa que realmente faz a sua vontade. Deus, Ele é santo, e Ele espera, ou exige de todos nós a santificação. Ele chama nós, a sua atenção para sermos santos. Chama todos para a santificação. O mundo e as suas concupiscências não são mais para nós. Deus, Ele nos ama de tal maneira, mas pede de nós a renúncia. Criamos na palavra de Deus, todos querem ser filhos de Deus. São João capítulo 8, verso 44. Os fariseus disseram que era filho de Deus. Jesus retrucou com eles e disse que eles eram filhos do diabo, porque eles satisfaziam o desejo do pai, que era o inimigo, que era o diabo. Todos aqueles que fazem a vontade do mundo
que vive nos seus deleites, que vive nas suas práticas de pecado, não são filhos de Deus. O filho de Deus é todo aquele que renuncia o pecado, é todo aquele que abomina o mal. Você é filho de Deus? Tem certeza que é filho de Deus? Porque os filhos de Deus renunciaram o mundo com as suas concupiscências. Os filhos de Deus não vivem mais pecando contra Deus. Os filhos de Deus não vivem na prática do adultério. Os filhos de Deus não vivem na prática do roubo, da mentira. Os filhos de Deus ama a Deus e o seu irmão, seu próximo. Os filhos de Deus realmente têm temor de Deus. Os filhos de Deus não têm mais prazer por as coisas deste mundo, porque a Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, porém a palavra de Deus permanece para sempre. E se a palavra de Deus diz que só é santo aqueles que renunciam o pecado, é verdade, porque ela é a palavra de Deus. João no capítulo 17, verso 17, diz: a tua palavra é a verdade. Santifica na verdade. Santifique na verdade. Viva a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não adianta o homem discutir se a Bíblia é ou não é, porque ela se cumpre integralmente. Os sinais da palavra de Deus estão se cumprindo. A Bíblia diz que no final dos tempos era reino sobre reino, era filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, e o amor de quase todo esfriava. Então, um dos sinais da vinda de Jesus, o amor esfriou. O povo perderam o amor. E até mesmo aqueles que se dizem cristãos já não ama mais seu irmão. Aborrece o seu irmão por qualquer motivo. Aborrece o seu irmão porque ele congrega em uma denominação e outro em outra denominação. E isso muitas vezes, essa falta de amor, vem dos próprios líderes, que não deixam os irmãos se unir. Há uma retaliação terrível, em que a pessoa não aceita o seu membro ir em outra igreja, em outra denominação. Meus queridos, que amor é esse? Que igreja é essa? Que igreja somos, se nós usamos dessa retaliação? Jesus fala que um dia vem buscar a sua igreja, e a igreja de Jesus é todo aquele que faz a vontade de Deus, é todo aqueles que renunciaram às práticas do pecado, é todo aqueles que vivem para o Senhor. Deus não chama alguém pelo nome de placa de igreja, não. Mas se você estiver agradando a Deus, não importa. Não importa o lugar que você esteja congregando, que você esteja adorando a Deus, não é o nome da placa de igreja. Tiago diz que a melhor religião é obedecer a Deus, é viver a palavra de Deus, porque são tantos com falta de amor, que se dizem filho de Deus, que dizem que a minha religião é melhor, outro diz a minha que é melhor, e outros falam as mesmas palavras. Se você quer viver na melhor religião, obedeça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Você quer viver na melhor religião, abomine o pecado, renuncie o pecado, deixe este mundo de miséria, deixe este mundo de pecado, deixe a prática da mentira, do adultério, viva unicamente para Deus, renuncie o pecado. O filho de Deus não vive pecando, o filho de Deus vive para Deus, para louvar, para adorar o nome de Jesus. Os verdadeiros filhos de Deus têm prazer em adorar a Deus. Os verdadeiros filhos de Deus amam.
Os verdadeiros filhos de Deus não rogam mal para ninguém. Os verdadeiros filhos de Deus não odeiam ninguém. Você é filho de Deus? Então você não vai odiar ninguém. Você não vai odiar o irmão porque prega a palavra de Deus como ela é. Você não vai odiar o irmão porque fala contra o seu pecado. Se você é filho de Deus, você vai agradecer o irmão, porque ele está lhe avisando. E a Bíblia diz que o verdadeiro atalaia é aquele que avisa, a pessoa que avisa o irmão, que mostra para o irmão que ele está errado. E eu não estou dizendo que você está errado, mas se você está errado, é tempo de você se consertar. É tempo. A Bíblia diz que o Senhor chama Ezequiel para mostrar como estava a condição do povo de Israel. Estava numa condição triste. O povo de Israel, a Bíblia mostrando para o profeta Ezequiel, mostrava a ele num vale de ossos secos, estavam todos mortos em pecados. Todos ali estavam desagradando a Deus. E quando o homem vive no pecado, para Deus esta pessoa está morta. Ele já morreu para Deus. Mas o Senhor chama esta pessoa para dar vida em abundância. Certamente o diabo até tem falado no seu ouvido que não tem mais jeito. O diabo tem falado no seu ouvido para você cometer suicídio, porque é melhor, vai acabar o sofrimento. Jesus, ele disse que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenha vida. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quem diz que o suicídio acaba o sofrimento é o próprio diabo, porque ele sabe que o sofrimento vai começar a partir dali. É a partir do suicídio que vai começar o sofrimento. O suicídio não traz paz, não traz vida. Quem traz vida é Jesus. Ele tem vida para nos dar. Ele tem vida para te dar. Se você está na prática da prostituição e ninguém te dá mais valor, mesmo a tua família, tua própria família não te dá mais valor, mas Jesus te dá valor agora. Jesus te dá valor. Desde que você se volte para Ele, Deus te dá tanto valor que nós encontramos em São Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus te chama para ser filho de Deus. Jesus te chama para te dar paz, para te dar convicção, a certeza de vida eterna. O Espírito Santo vai te dar condição de tu dizer que é salvo na pessoa de Jesus, de dizer que é filho de Deus. Jesus não vai te lançar nenhuma pedra. Jesus não vai te condenar se tu te voltar para Ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os filhos de Deus, porque os filhos de Deus não vivem pecando. Os filhos de Deus já aborreceram o pecado. Os filhos de Deus vivem para Deus. Os filhos de Deus são do Senhor. Somos propriedade exclusiva de Deus. E o pecado não pode mais sobre nossas vidas. Ele não tem mais poder sobre nós, porque agora somos filhos de Deus. Se você não tem convicção que é filho de Deus, se você não tem convicção que Jesus perdoou os seus pecados, se humilhe agora. Se volte para Deus agora. Se volte para Jesus agora. Deixe os seus pecados. Meus queridos irmãos, você que é crente,
mas ainda vive na prática do pecado, renuncie agora. Jesus pode vir hoje mesmo. Não sabemos o dia e a hora que Jesus virá, mas Jesus vai voltar. Pois assim está escrito na palavra de Deus, que assim como ele subiu, ele vai voltar para arrebatar o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que vivem para o Senhor. Você quer ser filho de Deus? Aceite Jesus como seu Salvador. Confesse os seus pecados para Jesus. Não confesse para o homem, não. O homem não tem poder para perdoar os seus pecados, não. Mas é Jesus quem perdoa nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. É o próprio Jesus que diz: filhinho, agora vocês são filhos de Deus. Porque nós renunciamos o pecado. Nós deixamos o mundo com as suas vaidades, com as suas concupiscências. Agora somos de Deus. O diabo queira ou não queira, todo aquele que aceita Jesus e não vive mais nas práticas do pecado é filho de Deus e vai morar no céu com o Senhor. Seja filho de Deus. Amém.